que não têm outros recursos. Nesse aspecto, por exemplo, eu lembro-vos, o Partido Socialista Português foi talvez o primeiro, e estávamos na oposição, não estávamos no governo, a exigir a revisão do Pacto de Estabilidade e Crescimento, no tempo da direção Ferro Rodrigues. Na altura, muita gente cruzou connosco. Muitos de nossos camaradas, se calhar, achavam isso improvável. Porque é que estávamos com aquela agenda? Pouco tempo depois, o pacto acabou por ser revisto e flexibilizado. Nós estávamos certos. E muito há ainda a fazer nessa matéria. Este é apenas um exemplo em que, de facto, por sermos portugueses e um país médio na União Europeia, não é isso que nos deve retrair de nos batermos no quadro europeu e, designadamente, no quadro socialista europeu, por aquilo que achamos que é correto. E eu não posso não apoiar, por exemplo, aquilo que disse o Dr. Manuel Lobo Antunes sobre a necessidade de nós nos batermos, porque que são as agendas socialistas de proteção, de defesa do modelo social europeu, de defesa dos interesses, dos serviços de interesse público, sabendo que, obviamente, defender não é ficar imóvel, é perceber as mudanças e adaptar-nos, reformar-nos, propor-nos as mudanças, as reformas que permitem salvar e até fortalecer esses essenciais mecanismos da matriz europeia e da matriz socialista, digamos, e social europeia. Neste quadro, outra crise que neste momento particularmente nos preocupa ao nível do Parlamento Europeu e que está diretamente ligada com a outra, é, obviamente, esta crise do aumento dos preços dos produtos alimentares básicos, que tem a ver com, de facto, as mudanças que estamos a viver no mundo, tem a ver com alguns fatores que são indiscutivelmente positivos, o facto de termos a China e a Índia, que até estamos todos a aumentar a população mundialmente, não é? Parece que qualquer coisa como 180 mil pessoas por dia, tem a ver com os avanços tecnológicos, etc., na área da saúde, o que é positivo, mas que obviamente tem implicações ao nível da escassez dos recursos neste planeta em que vivemos. E quando vemos que boa parte da humanidade, que são, por exemplo, a China e a Índia, estão num avanço de desenvolvimento extraordinário, mas o que é positivo em muitos aspectos, mas que tem também consequências dramáticas, por exemplo, uma das consequências é exatamente ao nível da procura pelos bens alimentares, e é um dos fatores que faz subir os preços, ou, por exemplo, as implicações ao nível da degradação ambiental, da poluição, etc. Tudo isto implica hoje que a Europa repensa as suas políticas, considerando que, de facto, não está só e não é o único ator e nem é só sequer a União Europeia, por exemplo, os Estados Unidos, seu aliado preferencial, que podem fazer a diferença no mundo, tem que, de facto, ter novas políticas, nova articulação, com potências emergentes que são absolutamente determinantes, como seja o caso da China, como seja o caso da Índia, como seja o caso do Brasil, para não falar também na Rússia, como já falou o Dr. Manuel Lobo Antunes. E isto tem que ter implicações a todos os níveis. Por exemplo, com a China, não é aceitável que nós estejamos a lidar com a China sem perceber as implicações que o crescimento da China tem para nós e sem que a gente exija à China o cumprimento das regras de concorrência que são essenciais. Por exemplo, as regras de chamados direitos laborais essenciais, que são fundamentais para que não haja, digamos, dumping da parte da China, que não haja uma concorrência desleal com outras partes do mundo. Mas não é só a China, porque hoje a China é de facto a fábrica do mundo. Quem está na China a produzir e a poluir a própria China são muitas empresas nossas que deslocalizaram para lá porque era mais barato. Porque era mais barato exatamente para não cumprirem essas regras essenciais do que têm que pagar aos trabalhadores, para poderem, por exemplo, recrutar crianças para trabalhar e outras coisas absolutamente aberrantes nos termos internacionais. E eu penso que a Europa não tem sido suficientemente afirmativa. Desculpa, Manel, mas acho que temos de ter uma visão também crítica em relação à Europa. A Europa tem as teorias todas boas, a retórica toda correta, mas depois, quando se trata de aplicar à prática, muitas vezes tem tido graves problemas que têm a ver com, por um lado, as dificuldades do funcionamento a 27. E nesse aspecto, sem dúvida, que o Tratado de Lisboa traz-nos pode-nos trazer um grande avanço por justamente facilitar o
processo decisório da Europa e lhe permitir, efetivamente, ultrapassar, digamos, as obstruções e ter políticas de relacionamento com outros blocos do mundo que sejam mais eficazes do que até aqui tem sido. Na área, por exemplo, da política em relação à África, eu lembro de dizer, nós temos, a Europa tem as políticas todas certas, a retórica, a doutrina toda certa, mas a verdade é que da retórica à prática vai uma diferença brutal. E ainda agora aqui se tem falado imenso de Angola, não se tem talvez falado suficientemente de Angola. E nós temos, obviamente, particulares interesses e responsabilidades pelo que se passa em Angola e temos que atentar no que é que efetivamente, qual é o papel das nossas próprias empresas em Angola. Eu sou absolutamente defensora da importância dos laços económicos de Portugal com Angola e outros, mas temos que conhecer, agora que há esta polémica toda sobre os criminosos que dirigem Angola, levantada pelo ativista Bob Geldof, eu basicamente estou de acordo com ele, devo dizer, e acho que nós temos que olhar para o que é que algumas empresas nossas estão a fazer, no sentido exatamente de pactuarem e ajudarem os criminosos que efetivamente estão a desgovernar Angola. Porque, em relação, e eu estou a dar exemplo de Angola porque estou a falar da África, nós falamos muitas vezes da África e da corrupção em África, mas não há corrompidos sem corruptores. E muitas vezes os corruptores estão desta parte do mundo, designadamente aqui, e mais, o produto da corrupção não fica lá, fica aqui, vem para aqui, vem para os bancos europeus e portanto, há aqui um aspecto essencial daquele conjunto de ameaças ao nível da segurança de que falava o Secretário de Estado, Manuel Lobo Antunes. Houve uma que ele não referiu, naturalmente falou noutras, mas para mim é uma que é muito importante, que é a da criminalidade organizada, que está intimamente ligada, por exemplo, também a outro tipo de ameaças que temos pela frente, o terrorismo, por exemplo. E muitos dos conflitos regionais, dos conflitos que por exemplo, dilaceram a África, tem muito a ver com a criminalidade organizada. A criminalidade organizada está absolutamente presente na Europa. E eu acho que se há uma coisa que os ativistas dos socialistas deviam pôr na agenda para as próximas eleições europeias, era a necessidade de uma ação concertada europeia contra a corrupção e contra a criminalidade organizada. Sabemos como ela está a crescer no nosso país, mas não está só a crescer no nosso país, está a crescer a nível europeu e a nível mundial. E, portanto, a intervenção reguladora do Estado tem que ser também, exatamente, para pôr cobro à criminalidade organizada. Há vários meios, há vários mecanismos, mas essa é uma área que eu penso que é essencial para que tudo aquilo que defendemos faça sentido e seja eficaz. Senão, não é.